Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à reunião ordinária do Colegiado do Campus. Alguém tem um informe para começar a reunião? Estamos tendo a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Começou hoje, vai até sábado de manhã. Tem algum informe do IDEP? Falou que sábado é letivo, não quer registrar. Está havendo as organizações, né, para os processos seletivos, concurso vestibular, então ocorrendo já das coordenações. Eu não sei se eu cheguei a conversar, eu não estava na última reunião, né? Não. Dar um retorno, eu estive em Brasília em setembro, na semana de 19 a 20 de setembro. Conversamos com bastante todos os deputados da bancada parlamentar catarinense, fora 3 que não nos receberam, foi bom isso. Visitamos 2 embaixadas, o SEBRAE, órgão ibero-americano, mais algum órgão que não estou lembrado agora. E estamos trabalhando em cima de futuras parcerias, oportunidades para os estudantes. Nas embaixadas, intercâmbio de servidores de estudantes e projetos de pesquisa em conjunto. E o SEBRAE em breve deve sair algum tipo de ação conjunta no sentido de trazer ações de como se fosse quase uma pré-incubação do SEBRAE dentro do Instituto. Está fazendo parceria com o IFC também, no SEBRAE e os institutos federais. Uma ação para tentar melhorar a questão de permanência no curso e possibilidades de saídas diferentes, né, para os estudantes. Oportunidades de saída diferente. Conseguimos conversar com bastantes deputados, sensibilizar em relação à questão. Está mudo, bem. Não escuta, Uber? Estou escutando. Tá meio. Se puder falar mais próximo do microfone, melhor, mas estou escutando. E. Foi 16 e 9? Eu não estou. Já foi antes da gente. E a gente conseguiu também, daí, depois foi isso meio encaixou, a gente foi na semana anterior à definição da bancada, onde ia gastar os dinheiros da emenda de bancada. E a Carol Detoni comprou a briga e disse que parte do dinheiro ia realmente para os institutos, o nosso, o IFC. A universidade ficou de fora, na UFS. Então a gente tem uma ideia de que vai vir emendas boas ano que vem, do Instituto Federal, para viabilizar obras emergenciais e coisas do tipo. Não falaram nada de questão de orçamento, mas eles sabem, eles estão cientes que é um problema nosso, que ano que vem está se repetindo, e está começando a inviabilizar o andamento das operações dos campos todos em geral. Alguns já estão inviabilizados. Não tem mais nenhum informe, se ninguém tiver, a gente passa já para a pauta. Pode ser? Só uma questão de ordem aí na pauta, não sei se entra como informe, daí a gente analisa se entra a questão de pauta, que houve encaminhamento de um e-mail da uma comissão, né, formada sobre o Código de Convivência Decente da reitoria, referente a essas assembleias, né, para a DEP, né, e nesse ali já tem um indicativo, né, da realização de assembleia. Daí eu não entendi por que entrou no ponto de pauta, a gente voltar se vai ter assembleia. Você já tem uma coisa? Vamos entrar na hora da pauta?
entende? Porque já tem esse estudo, então já é, né? Mas nenhum órgão que não seja colegiado pode deliberar pela Assembleia do campus. Por isso que eu trouxe, porque eu não posso chamar a Assembleia sem passar pelo colegiado. Entendi. Daí a gente discute se vai ter ou não, se aprova ou não. Até eu estava olhando o regimento ali, o colegiado está escrito isso. Mas quando tem uma comissão assim, que já fez o estudo, que já tem esse indicativo da reitoria, assim? Claro, comissão, imagina a comissão qualquer vai mandar a gente para a Assembleia. Vai passar por cima da gente. O único órgão Não é uma comissão qualquer, né, Cosas? É uma comissão, vem, inclusive, dois profissionais daqui participam dessa comissão, né? Tem que passar pelo colegiado que eu tinha comentado com eles que não era assim que se fazia, que tinha que pedir para a gente, os colegiados, chamarem as assembleias. Vamos entrar na pauta, a gente decide se chama ou não. Porque já é uma prática que está ocorrendo nos outros campos, né? Que está sendo procedido assim, né? Até porque o código B é discente, né? E os alunos têm que estar participando, né? Então, meio lógico ver a assembleia assim. Então, a primeira item de pauta eu acho que é tranquilo, né? A gente abriu para manifestação de interessados, a vaga estava aberta, né? E a Lúcia aceitou, manifestou, não teve outras manifestações, então não se abrir a eleição nada, né? Estou trazendo para a gente homologar a representação suplente, TAI, da Lúcia, certo? Todos de acordo, né? Obrigado a todos. O segundo item de pauta, aí é a questão do conhecimento das considerações das coordenações do campus enviadas para o SECA. Aí entra a questão da Assembleia. Como é que... vou dar um histórico. Acho que no início de setembro chegou um e-mail dessa comissão para os campos para trabalhar o que precisa ser melhorado na resolução CEP 29. Está tendo uma comissão de análise e avaliação que vai levar depois para a reitoria fazer os colegiados apropriados lá deliberarem e aprovarem. A comissão tem que aprovar no final. Essa resolução CEP atual é que a gente homologou aqui faz um tempo, inclusive, o último item de pauta que a gente quer não usar mais. E nesse e-mail que veio no início de setembro, ou final de agosto, por aí, eu não lembro exatamente, estava pedindo para se juntar com a opinião das coordenações núcleo pedagógico, que era mais... As coordenações com o chefe de ADEC, né? E discutirem sobre a redução do CEP. Foi a Ana ainda que não foi? Não, já era. O Elisardo chamou o projeto de ensino, onde estavam essas coordenações, fizeram uma avaliação, foi a consolidação desse trabalho feito no campus, foi encaminhado pelo e-mail para todos conhecerem. Posteriormente, acho que talvez umas 2 semanas depois, chegou um novo e-mail pedindo para que o campus reavaliasse a mesma resolução através de assembleias. Daí a gente falou, olha, está fazendo um trabalho todo. A assembleia tem que chamar no colegiado, não é assim, a comissão manda o campus faz a assembleia. Conversa vai, conversa vem, veio a questão da chuva, veio a questão de um monte de coisa, foram atrasando, prorrogando. Ontem mandaram um e-mail, ontem, dizendo que estava prorrogado até, acho que é 23 de novembro. Que era mais um prazo do dia, né? Mas a questão que eu trago aqui é o seguinte, o trabalho aqui que a gente fez, o colegiado entende que representa a opinião do campus,
e querem caminhar isso, ou o colegiado entende que tem que chamar uma assembleia, levar esse documento para o auditório e fazer a avaliação item por item em assembleia. Refazer o trabalho. Eu não sei qual, depois a gente vai mandar as coisas. Não é uma, são duas iniciativas, uma do pessoal da manhã e uma do pessoal da noite, né? Aí aqui, aí eu não sei o que a gente teria que fazer, cara. Teria que ser 3 turnos. Ou organizar um período privilegiado, meio tarde, meia-noite. Inicia Isso. Igual, como é que você junta as duas opiniões? E duas assembleias? não tem isso. É por isso que eu estou trazendo, sabe? É uma questão assim, não é que eu chamo. Tá? É o colegiado que convoca essa ideia. Os alunos integrados para ter uma opinião, os alunos de engenharia outros, Não, mas não é por curso, né? Não, a assembleia é todo mundo. É todo mundo junto ali, né? Só uma perguntinha, posso fazer uma pergunta? Pode. Posso? Sim, vai. Desculpa, eu só quero esclarecer e deixar bem claro do que se assembleia convocada para qual finalidade específica, só para deixar isso bem claro e registrado. Estudo do Código de Convivência Docente. sugestão. Deixa só eu olhar aqui o e-mail para não falar uma coisa que não procede. Eu vou te falar bem certinho disso. As contribuições, né? Para o Código de Convivência Docente. Se a finalidade for a questão do Código de Convivência Decente, certo? O regimento geral do Instituto Federal de Santa Catarina, ele não prevê a convocação de Assembleia Geral para essa finalidade. Isso aí é de alçada do colegiado do campus. O que acontece é que, para fins de reformulação do regimento do campus, pode ser chamada Assembleia Geral, e essa Assembleia Geral tem que ser apreciada. E esse encaminhamento tem que ser apreciados pelo colegiado do campus, que, acatando ou não, é um direito do colegiado isso, encaminharam o consulto para a deliberação. Então, eu estou achando esquisito essa proposição, seja de quem for, é uma ingerência na minha linha de pensamento, tá? De propor uma Assembleia Geral no campus para algo que o nosso regimento geral não prevê atribuição, certo? A gente tem a Assembleia Geral para fins de alteração do regimento interno do campus. Isso aí eu vou citar para vocês, atribuições dos colegiados, enfim, é o artigo 64 do Regimento Geral. 63, desculpa, inciso 14. Então, não estou entendendo como é que essa comissão define a revelia do Regimento Geral, uma decisão de chamar assembleias nos campos. Isso aí, para mim, é inviabilizar qualquer tipo de encaminhamento, com todo respeito. Uma nova etapa de consulta pública se inicia, gostaria de ouvir estudantes e demais servidores sobre o código. O formulário a seguir, tem. Em resumo, aqui diz aqui que é para Pode ser também online, né? compilar as contribuições. Né? Mas ele pede um formulário destinando a compilar as contribuições dos debates ampliados realizados nos campos a respeito do código. E tudo isso tem que ser através de uma Assembleia Geral. Mas período diurno e noturno. Não seria duro. Não, quer dizer que vai ser para alteração, são as sugestões do campus, entendeu? Mas aqui diz, não. E também não pede para não alterar, tipo, melhor redação, escrever melhor, elaborar mais. O resultado dessas assembleias deverá ser enviado ao final pela direção do campus, na presença da comunidade, em um único formulário. Então, sim. Isso não existe. Não tem regulamento que defina, que estabeleça que foi feita nenhuma concessão a uma comissão para definir como é que o funcionamento do campus tem que se dar. Não existe. Isso aí, para mim, isso aí é usurpar aquilo que são as prerrogativas, tanto da direção geral quanto do colegiado do campus.
Enfim, gente, eu trouxe para vocês entenderem. Eu tenho dificuldade de visualizar a operacionalização disso. Levar para uma assembleia, ficar lendo item por item, e tentar fazer com que a gente, por consenso, consiga consolidar. Eu acho que é mais, se era a ideia ouvir a opinião, sugestões, a gente compartilhar com todos e pedir para encaminharem sugestões e a gente encaminhar isso, essas sugestões. Mas fazer isso em duas assembleias, eu acho. Poderia usar aquele mesmo esquema que a Annelise usou Do fórum? a gente do fórum online, daí bota o trecho, né? É um formulário e a pessoa já escreve essa sugestão embaixo. Cara, eu acho que é uma forma bem útil, mas rápida. E da assembleia a gente vai ter que parar. Vai ser mais ou menos em novembro. Vamos estar mais ou menos na época de prova. Aqui diz que tem que falar para não fazer prova. Mas fazendo só com os coordenadores, foi quase 2 horas só com os coordenadores. Já tinha estudado bem essa resolução, ela a gente está operando ela. Cara, só para entender ela, pô, vai ter que passar uma semana lendo no tempo. Porque ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Inclusive é o motivo da gente fazer hoje para avisar. Então, eu vou pôr em votação, gente, se a gente chama assembleia ou não. E em seguida, como encaminhamento, a gente pode pôr a colaboração através do fórum e mandar para os alunos e para os servidores. Fala, Rodrigo. Propósito, só mais uma coisa que eu vou querer comentar a respeito disso, tá? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesses encaminhamentos que estão sendo cai sem base nenhuma, porque eu entendo que nós vivemos uma democracia representativa, nós somos eleitos, inclusive, pelos pares para representar os nossos segmentos, ok? Então, eu entendo, sim, que faz parte do processo o segmento discente conversar com o seu segmento, os docentes, enfim, e os técnicos administrativos. E isso ser trazido a partir dessas considerações para o colegiado deliberar. A Assembleia Geral, o assembleísmo que tenta se estabelecer, ele não tem fundamento, certo? Do ponto de vista legal, para a gente fazer isso. Tá? Pode ser a comissão que for. Isso daí cai por terra. Na realidade, o que tem que ser feito é o quê? Subsidiar a tomada de decisão do colegiado do campus, que é a instância deliberativa dentro do campus. Volto a repetir isso. Não é qualquer discurso aí de assembleísmo ou democracia baseado nisso. Nós vivemos um regime de democracia representativa, senão não precisaríamos ser eleitos para nada aqui, certo? E em todos os setores existem eleições para isso. Então, na medida que a gente começa a discutir assembleísmo para todo lado, isso é unicamente uma forma de usurpar aquilo que é a prerrogativa legal dos tomadores de decisão estabelecidos, certo? Eu me manifesto já que se encaminha algum tipo de comunicação formal a essa comissão, de que não cabe a ela estabelecer como é que o funcionamento dentro dos campos vai se dar, certo? Tem que estar baseado naquilo que a legislação estabelece e dentro dos princípios da democracia representativa. Senão, estamos fazendo aquilo que tanto foi decantado pelo pessoal que agora está assumindo a posição. Está sendo usurpado, estão usurpando prerrogativas das alçadas legalmente estabelecidas. Só queria deixar esse registro da defesa do meu voto aqui, caso a gente for abrir votação sobre isso. Uma parte, eu acho que está assim, tipo, a tua fala é demais como se tivesse mandado uma obrigação para nós. Eles mandaram um pedido, é diferente de uma coisa obrigatória. Então, um pedido de um estudo de vários professores, né, servidores que estão naquela comissão, que tem, né, provavelmente certo conhecimento maior que o nosso, que não estamos a par do documento, para fazer esse pedido. Então, eu acho que a gente tem que considerar esse estudo, porque senão a gente depois contra nós mesmos servidores ou representantes que estão nessa comissão. Entende? Eu acho que há que se considerar algo a fazer. Se estão pedindo opinião a mais, é porque não está certo, não está seguro. Não é para dar um castigo para cada campus, sabe? Eu vejo nesse sentido, como uma contribuição.
a um documento ficar melhor e depois a gente não tem que ficar revendo o documento, porque tem tal cláusula que não está boa, a outra ficou mais ou menos, a outra diz uma coisa que a gente não pode cumprir, porque não cabe, sabe? Então, a ideia é formar um documento que eu acredito melhor. Então, é um pedido, né? Visto que os colegas estudaram, ouviram a opinião dos coordenadores, enfim e tal, mas ainda está com alguma coisa ali obscura, que precisa ser melhorada e que mais gente olhando pode melhorar esse documento. Então, eu não vejo assim como uma coisa, é obrigado, então, vamos falar para eles que não vão fazer, porque o campus é que manda, ninguém pode mandar em nós. Doutora Roberta, uma parte. Você leu o e-mail? Uma parte. A reunião abriu uma demanda da professora Roberta, considerando que não caberia discussão sobre isso, na medida que uma comissão encaminhou para a execução dos campos. Foi o que eu escutei no início na abertura da reunião. Ou seja, de que o encaminhamento feito pela comunidade não se discutiria o encaminhamento feito pela comissão no sentido de estabelecer a Assembleia Geral no campus para definição dessa questão. Eu entendo que, e isso aí é o que está estabelecido em legislação, ou o campus, a representação do segmento tem sim que comunicar com seus pares e, a partir dessa comunicação, trazer as considerações para que o do colegiado do campus delibere sobre isso. Mas não essa figura, esse conceito, essa definição chamada Assembleia Geral. Uma coisa é chamar o segmento como representante docente, chamar os seus professores e querer conversar, entender e apresentar uma alternativa. Uma coisa é a representação discente fazer o mesmo, a técnica administrativa. Outra coisa é tu usar a expressão Assembleia Geral, certo? Criar um fórum que não está definido, que tem essa prerrogativa, ou seja, certo? E aí muda completamente de figura. Então, o que eu estou me manifestando, e estou defendendo aqui, inclusive, o direito do colegiado do campus, que foi legalmente estabelecido, de fazer valer as suas prerrogativas legais. Nós temos temos uma deliberação do Consul no âmbito do campus, encaminhar as tomadas de decisão. A gente não tem que acatar o que uma comissão instituída simplesmente manifesta. Nós temos sim que apreciar isso. E, na minha consideração, a expressão Assembleia Geral, como está colocada, totalmente inoportuna e, do ponto de vista operacional, ela é inexequível. Essa foi a minha consideração. Se a gente tivesse começado a reunião não dizendo que não se discutiria algo que uma comissão está encaminhando, tudo bem. Mas a gente não começou assim, professor. Me perdoe minha sinceridade. A gente começou dizendo que, se já está sendo encaminhado por uma comissão, não caberia a gente discutir, mas sim acatar. O que eu não concordo, por entender que essa comissão não tem alçada e não tem autoridade para legislar acima do que estabelece o colegiado do campus, né? Ela nunca pode se colocar acima, dizendo que, na medida que foi instituída, ela recebe a condição, né, a prerrogativa de estabelecer funcionamento do campus. Isso aí não existe em lugar algum. Não sei se me fiz entender. Caso não tenha entendido, eu posso tentar esclarecer. Não, eu só estava. Então, eu acho que assim, pedir contribuição, eu acho colaboração, acho que todo mundo pode fazer. Não acho que seja uma coisa ruim. A Assembleia, não acho que seja a melhor forma de operacionalizar isso. De qualquer forma, estava aqui para discutir, para debater, para ver se a gente chama ou não. Mas eu acho que a gente poderia, essa ideia do fórum é uma ideia que eu gosto. Eu acho que funcionou bem para o plano diretor. A gente conseguiu consolidar ali questões que contribuíram para o texto do documento. E a gente pode, depois desse resultado aí, como ampliar o prazo, trazer de volta para o colegiado, dar uma última olhada. Aqui tem representação dos 3 segmentos, mais a gestão. E aqui a gente bateu um martelo final e encaminhar como as contribuições que o campus consolidou. Eu acho que é uma forma de fazer esse tipo de movimento. O que vocês acham? Assim, o que eles indicaram, talvez não usar a palavra correta, mas assim, pelo que eu tenho conhecimento, os outros campos estão fazendo, né? Então, alguns campos estão fazendo. Talvez seja a palavra correta, talvez não, talvez seja um indicativo de dizer, olha, quem sabe vocês quiseram dizer uma consulta, né? E não uma assembleia, porque conforme o comentou o artigo,
no artigo tal, indica que uma assembleia, assim, assim, assado, né, dará esse retorno. E que, então, a gente sugere, se necessário, né, uma consulta. Mas que a gente não decida isso agora, que seja esse diálogo, eu penso, né, com a comissão. No entendimento desse documento, então, já que tem um artigo que cita que não pode pedir assembleia, então, talvez a palavra incorreta foi utilizada, né, esclarecimento. Mas também eles escrevem, talvez tenha sido a semântica mesmo. Eles também escrevem aqui, para tantos pedidos que cada canto organiza os debates. Então, de certa forma, eu acho que a gente pode fazer tem essa autonomia de decidir levar por esse caminho. Né? Não vejo nada ruim que as pessoas conheçam, opinem. Eu acho difícil operacionalizar duas assembleias, consolidar a informação, dizer que isso é opinião do campo. Mas eu acho que quando as pessoas leem lá no fórum, elas mesmas já se limitam no que vão escrever. Já tem um filtro ali. Então acho que já fica consolidado, registrado, histórico. Eu vou propor que a gente encaminhe assim, pode ser, gente? Que é uma consulta, acho que é bem... E que retorne para cá para a gente dar uma última olhada. O que o campo está chamando mais atenção, o que o pessoal alertou, até para o retorno. O Regimento Geral do Instituto Federal, no artigo 64, só prevê chamada de assembleia para a reformulação do regimento interno do campo, certo? Que daí é apreciação de Assembleia Geral para posterior deliberação. Não tem nenhuma outra situação que se estabeleça ali claramente a convocação da Assembleia Geral. Claro que, do ponto de vista de interesse institucional, pode ser feito pela figura do diretor, apoiado pelo colegiado, mas encaminhado por uma comissão, a DOC, ainda por cima, com todo respeito, achei particularmente uma ingerência na condução da atividade administrativa do campo. Com todo respeito, estou sendo só claro e pontual sobre isso. Vou pôr em votação, pessoal, isso. Pode ser? Mas qual é a Desculpa, eu gostaria do enunciado do que será votado pelo presidente. O enunciado do que será votado. Eu vou escrever ali, né, como a gente sempre faz. Isso. Opiniões. Não, como é que é? Disponibilizar o código no fórum, consolidar as opiniões e retornar ao colegiado antes do envio para a comissão da reitoria. Então, o que eu estou propondo que a gente vote em relação a essa pauta é disponibilizar o código no fórum, consolidar as opiniões e retornar ao colegiado antes do envio, colegiado de campos, antes do envio para a comissão da reitoria. Ampliar para 24 de novembro. A gente tem isso, uma semana antes. A gente consolida. Quem sabe poderia ser os formulários assim, direcionados por categoria, né? Não, de repente, misturar qual é a opinião dos alunos sobre isso, não sei. Se caberia. É que é o mesmo formulário. Tá. A gente pegou a resolução e colocou cada artigo opina. Isso aí. É grande, é extenso? 36 ou 37 artigos. Mas ele é confuso. Ele é confuso. Quando os alunos lerem, eu te garanto que vão se confundir. Eu me confundo um monte. Né? E eles são iguais.
ainda para você responder na hora do lado que a comissão mandou ali, ele pega em blocos de artigos. Daí você lê a lista de artigos e depois embaixo fala o que quer alterar, o que gostaria de alterar. Posso pôr em votação, gente? Aí eu vi que também eles indicaram ali, ó, que não precisaria opinar se fosse só para melhorar a redação, Sim, sim. escrever ou elaborar. Sim, quer coisas concretas, né? Coisas concretas. Posso pôr em... Isso eu coloco lá no fórum. Isso é legal. Eu escrevo lá. Pode ler novamente? Ô, Pausas, com todo respeito aqui à tua redação, tem que botar, acho que não tem, e retornar ao colegiado antes do envio. Disponibilizar, né? A primeira é abrir o espaço, né? Abrir o fórum, né? Disponibilizar esse fórum, enfim, para a submissão de considerações e posterior apreciação e encaminhamentos pelo colegiado do campus. Vamos apreciar também, né? Não vamos simplesmente retornar ao colegiado para quê? Mas será que o texto está melhor agora? Mas aí esse que veio agora vai ser o mesmo daí? Não, esse que veio agora tem uma versão melhor. Foi assim, ó, acho que cada um fez um pedaço. Aí juntou o Frankenstein. Ficou uma coisa assim, né? Que mesmo assim, vestido agora Tem coisas que repetem e esse com contradiz. um texto diferente. Sim, Às vezes o Elisar deu pera. O que a gente faz agora? Não é isso? Não, fazer errado. Isso a gente já mexeu nele, porque ele veio na nossa coordenadora, já foi estampado, porque eu não versão primeira. É isso, Pedro? E vai compilar as respostas. Peraí, só um minutinho, deixa eu tentar colocar uma redação aqui. Perfeito, maravilha. O que foi que o Pedro falou? Peraí, vou fazer uma redação aqui rapidinho. Só deixa eu continuar. Imagina se ele fez o original, ele é bom. Mas olha, esse agora que aconteceu o problema com o vídeo. 3 meses já. É o código de convivência docente, né? Ele é muito com Código de conduta de muitos prazos que tem que ser. Código de conduta de Código de convivência decente, né? Convivência. Tá ficando o vídeo? Deixa eu ver lá. Código de convivência decente. Sobezinho. Entramos CCCD. Ó, vem aí, ó. Criar fórum para encaminhamento de sugestões acerca do CCD pela comunidade acadêmica para posterior apreciação e deliberação por parte do colegiado. Isso aí. Alguém tem alguma manifestação em relação ao texto? Pode ler novamente, baixo aqui. Você não ouviu? Conseguindo. Criar fórum para encaminhamento de sugestões acerca do CCD pela comunidade acadêmica do campus IPJ para posterior apreciação e deliberação por parte do colegiado do campus. Mas aí vai ser a resolução. Pessoal, A resolução é que a gente aprova isso como uma coisa do campus. Como as opiniões. As sugestões do campus, só depois. Acho que é isso, né, gente? Tá, mas diz que já está feito isso aí, né? O código? É. Os coordenadores já fizeram uma análise. O que eu acho que, pelo que a Roberta falou agora, eu acho que não tem
que eu acho que eles lá estão querendo é ouvir mais alguém que não faz parte dessa... Sim, mas daí, as nossas quiseres, vocês vão colocar... O fórum registro. Não, mas daí vai entrar nisso. Isso, aí a gente traz e depois traz aqui. Se eu como dentro, não vou botar de novo esse primeiros coordenadores, não, vou botar lá de novo esse copo também. Para que dê um pouco. Mas também, né? Posso pôr em votação então, gente? É que assim, é muito truncado de uma história que a gente. Em regime de votação, hoje quem vota? Roberta Krugler. Desculpa, qual é o texto que está em votação? O seu ou o meu, Bruno? O teu, o último. Acabei de ler aqui. Não, tem que deixar claro essas coisas. Débora e Eliane. Não, Débora é. A Débora. É titular, né? Eu sou suplente. A Débora declinou pro... E Eliane ficou agora porque saiu, né? Meu Deus, eu tô... Débora e Eliane. Vamos votar. Roberta Ugler. Você. Eu não. E Caetano também. Exato. E o Fábio que está ali na virtual também. Por favor, gente. Alguém é contrário? Quer se abster, Roberto? Roberto se absteve. E os outros aprovaram. Tá bom, Cátia? O Fábio está presente hoje, está ali. Por que você entrou? Eu tinha sorte. Não, eu vou se apresentar. Faça vergonha. Não gosto de apresentar. Sobre o item 3 de pauta. Declaração do processo de escolha das coordenações. A gente está agora encerrando 2 anos de coordenação, em março. Ou é fevereiro? Fevereiro. E a gente, ano que vem, era bom já estar isso resolvido, né? A gente já está eleito todo mundo para poder as novas coordenações assumirem. Termina dezembro o mandato? Então, a gente tem mais ou menos novembro e metade de dezembro. 3 semanas de dezembro para fazer a campanha, organizar, né? Começando agora, né? Então, acho que é um momento adequado. Estava lembrando que você estava aqui um pouco chamado. A gente convidou quem queria participar da comissão eleitoral desse não tem nenhum interessado na comissão. Ou seja, eu fiz a minuta da base útil, né? Fiscal, que a gente aprovar o que foi alterado. Aqui a questão do CAI, que a Fernanda perguntou. Aí. Hã? Aí. Naem. Você tem o regulamento próprio. Mas ele é a coordenação do campo. É. O campo tem que atualizar o regimento do campo para incluir isso. Porque pelo regulamento, o mandato dela vai além. Mas aí mudou, tá? Deixa eu só dizer que eu escrevi. Na época que a gente escreveu, não existia função. Tá? Exatamente. Então aí houve uma mudança de revogar o coisa. Então nós temos que Alterar, mudar ajustar. aquilo ali, porque na época era E a gente. E a gente, para operacionalizar, a gente tem que pensar também que todas as coordenações, um processo sócio, né? A vida da gente tudo interno, fazer um monte Então de tem que eleição. fazer isso também. Alterar o regulamento final, tirando a forma de da coordenação. Mas eu acho que já foi alterado, não foi, gente? Eu acho que não. Nós sempre trazemos para a Fernanda mandou aquele que eu te falei, que era a da representação, eu acho que aquilo está no documento também. Na nossa reunião a gente lembra traz. na época da pandemia, que foi uma forma da gente começar a tentar Organizado. Organizar, porque estava chegando já o ano e a gente não tinha nada estruturado.
se sabia, então se criou uma estrutura que era tipo isso novo. E aí, quando surgiu a coordenação, a primeira coisa que deveria ter feito era ter alterado tudo isso, porque a composição que tinha na Liga, os representantes, e a própria coordenação, porque como é que vai ter uma coordenação no mundo da Aí foi feita uma chamada de interesse, né? Só ela assim, uma pessoa, aí foi com. mas De qualquer forma, então, ela não foi eleita. Hã? A gente vocês fez uma indicaram. manifestação de interesse, eu me indiquei. Eu acho que tá. Não teve eleição, foi Então, mas eu acho que tá ok começar a eleição agora. encerra junto com os outros. Isso. Começa agora. Antes de declarar então ali o processo, arrumar primeiro isso, depois faz a declaração do processo. Não, a gente Mas vai pode fazer duas continuar, já. resoluções hoje. Não tem problema. Revogando a resolução que aprovou, né? Alterando o investimento, encerra, tá, e já entra na. E aí faz um novo regimento, porque mudou toda a estrutura. Duas coisas vai dar onde? São duas coisas. Já tá feito? Revisar, né, o regimento. Porque não tem como mudar muita coisa, né, gente? A próxima reunião a gente faz. Porque na e já- realidade aquilo é uma minuta, né? Então abre ali para ver se o pessoal aprova o calendário. Se chegar a ler. Mandei que sim. Não, XX, lá no cantinho. É basicamente o mesmo que o outro, né? Só entrou na no caso aqui. Aqui, né? Era no Em vermelho, né? tudo que eu coloquei em vermelho foi as mudanças. Aí o calendário, a proposta seria militar e Ah, eu federal. tenho que pôr para eles enxergarem lá no. Só um pouquinho. Para apresentar. É. Vai dar trabalho isso. Só um pouquinho, pessoal, que eu vou compartilhar a tela com vocês. Todo meio com você. Vai montar uma. Acho que do Mas eu mandei para todos. Bubler e Fábio, caso vocês queiram comentar alguma coisa, vocês abrem o microfone porque a gente não está enxergando a tela, tá? O que tem de novidade, além do aqui, a inclusão do NAI, alterou o cronograma, né? Aí eu acho que não sei se o pessoal concorda, né? Porque seria hoje, amanhã, né? Aí teria um prazo de inscrição até 10 de novembro. Tem que ter o período de recurso. Para o quê? A Isso aqui é o quê? eleição- Uma- A eleição ser no dia. Isso é uma 20 de sexta, novembro. Paty? Hã? 14 era uma sexta? uma parte. 15 de novembro é feriado, quinta-feira, 13 de novembro é na quarta-feira. Aí 5 dias da campanha. Isso aí começa no feriado da campanha. Terça-feira, 14. Isso. Aí 15 de novembro é feriado. Aí já começa a campanha no feriado. Tá. 21 de novembro, a votação o dia inteiro, né? É. A apuração é rápida, é o Hélio, né? Seleção velhos. Isso se tiver mais de um candidato. Aí tem o Só se recurso. tiver um candidato, a gente nem faz votação. Uma coisa que tinha sido sugerido, a professora me indicou, é a questão de limitação ali dos e-mails, né? Como já foi. Sim. Onde é que, em algum lugar da campanha eu vi ali para baixo, a gente Sim, colocar a tem limitação só de um um e-mail por dia. Isso é coisa para aprovar, né? Você aceita só um e-mail, manda uma vez só. Não, é o limitador, né? Já está ali, né? Não só para confirmar se está. Já é o padrão, né? Aqui de novidade por formulário, né? É. Antes era assim, manda no e-mail, anexo,
Aqui foi retirado do regimento do campus? Voltando no calendário, tem uma coisa que você vê. A divulgação do resultado é dia 22, sem dizer que horário. O recurso é até meio-dia, no mesmo dia. Então, é um pouco rápido demais. Ou então não teria que se estipular um horário que seja às 8 da manhã, não sei. Não pode. Tá sem horário ali, né? Você consegue mudar depois? Eu não Tati? coloquei porque a gente não sabe se vai conseguir colocar alguns casos. Eu boto até o final do dia, pelo menos no dia 22. Não, eu boto recurso até. Você anota aí para mudar depois? Tati? Eu boto recurso até dia 23, então. Eu não vou conseguir nesse vídeo. Eu vou pedir essa Não acabei de colocar. O recurso até 12 horas de 23. Aí dá 24 horas direto. Né? Daí Não tem resultados ali. Não, mas peraí. A divulgação, dia 22, em qual horário? Da divulgação do resultado, na verdade, já vou dar à noite. Então, por hoje eu vou divulgar. Só que. Só que está aqui 22. Vocês vão pôr, então, as outras, dia 21. Não, mas é porque. Após a apuração, né? Após a apuração já sai. Após a apuração já sai. Só que como pode dar um problema na internet, alguma coisa, a gente não vê. Exato. Mas é o problema que ele está falando. Se está Então, a aqui, divulgação vai ser. às vezes a pessoa vai querer entrar com recurso. bota Se for saber às 11h30, ele também diz. divulgação dos resultados até às 12 horas, no dia 22. Ou coloca até às 17, pelo menos, né? Sim, Ou 24 horas após a divulgação do resultado. Também, né? melhor. Há É, um dia para entrar até com recurso, 24 é melhor. horas após. E a homologação Porque é a mesma ali coisa. a gente não tem como destinar para divulgar às 8 horas da manhã, senão o problema não é esse. Então, melhor. 24 horas depois. Após a divulgação. E ali a homologação é a mesma coisa. Ah, mas daí é uma A homologação. homologação é na reunião. Tá, mas já passou a hora do recurso, já não vai desacreditar ninguém. A homologação é a hora que é na reunião. Sai o resultado final e eu mostro. Aquela publicação ali, quando se fica retido no todos, no último dia, pode dar um problema também, né? Porque você vai assim, tipo, encaminhamento de e-mails, aí, de repente, Tem gente que dia, né? não vai igual. Encaminhamento de divulgação por e-mail, daí tem que dar uma limitada, porque se o pessoal te manda lá às 23 horas do dia tal, ele mandou até aquele dia, entendeu? Eu modelo só até a horário de chegar. Entendeu? Aí não pode botar divulgação até o dia tal, sem horário. Lá no parágrafo do e-mail, coloca assim: a moderação Mas eu acho que você. será realizada dentro do horário. Não, se você botar a divulgação no horário, não importa. Mesmo que chegue depois, porque a gente tem que garantir que o recurso seja 24 horas depois do recebimento Mas ela também. coloca lá na campanha. É a campanha. A campanha. Se o último dia de campanha a pessoa mandou 23 horas no e-mail, se quer que esse e-mail seja. Vai Não, dar. mas acontece 23 horas da noite, a gente não vai estar moderando o e-mail. Então a gente coloca lá, ó. Mas aí quando o horário do e-mail até- que sai, não. Não. Ah, mas ele chega no Ah, horário. vou colocar aqui, a campanha até às 16 horas, 18 horas de campanha. É melhor. Né? Campanha. E depois das 18 a gente não modera, né? Né? Porque senão o moderador vai vir no outro dia, mas eu não dei no dia. É Você colocar assim, e-mail enviado após determinado horário, você vai Quando fazer o staff deu problema, isso aí que ele teve que ser marcado. Sim, ele teve que mudar toda a coisa de novo. Ficou o state ficou retido. Isso se dia 29. Por isso, a minha última campanha, eu peguei Não, eu já e-mail vi. por e-mail e fui botando todo mundo que poderia dar positivo. Se tiver candidatos para todos, a gente já faz uma comemoração. Né? Faz uma comemoração. É, uma comemoração. Parte. E além disso, eu não estaria aqui, eu estaria de férias, não vai moderar, eu não sei. Bom, né? A cidade Ou é você assim. esse calendário aqui, Já pensando nisso, né? Das áreas das férias. é
A assessora, o diretor tem o poder do gato das férias. Não, uma boa causa. O neto vai nascer. Não. Vai cuidar do netinho. Coitada, ela manda. Agora entendi. Já está com quantos netos? Ô, Paulo, Já está com dois. Oi. vai abrir prazo de novo para a Constituição da Comissão Eleitoral? Ô, Paulo, Oi. a Comissão Eleitoral ainda está em questão em situação de dificuldade de composição ou já foi composta? Vai ser já está previsto. A comissão eleitoral foi composta. Não foi ainda. Não. Mas vai ser composta. Tá. A comissão eleitoral vai ser composta apenas se houver necessidade de votação. Aí a gente vai ter que fazer uma comissão eleitoral para manobrar o Isso. processo eleitoral. Tá, mas aí, Paty, e na situação de recursos, porque o edital fala que a Comissão Eleitoral que é responsável pelos eventuais recursos que vêm a ser interpretados. Tem que alterar isso no edital, bem lembrado. Porque hoje a gente ia aprovar, se realmente a gente tiver uma comissão, a gente ia aprovar o edital como está. Eu entendi o que você dizer. Então tem que tirar essa parte de comissão ali da. Mas da onde? Acho que é aqui. Aqui? Acho que é assim, Isso para dar fogo. Então, no momento aí que deve ter uma questão. A vontade de aparecer fala. Essa parte aí também tem que falar, tá? Se mantém como está. Isso aí não está no nosso regimento. Isso aí foi uma decisão do colegiado no edital. Tipo, pode se candidatar para gestão de pessoas, materiais de finanças, infraestrutura e TI somente os vinculados ao dano. Não pode. No nosso regimento é aberto a todos os servidores, mas isso aí foi uma decisão do colegiado. Não pode. A Frodin encaminhou um e-mail no início do semestre dizendo que por lei é aberto para todo mundo concorrer. Então, tem que tirar essa aí. Eu deixei vermelho justamente por isso, tá? Mesma coisa ali, ó. A única coisa que a gente pode pôr em pré-requisito é para cargo de direção de imposto. Não, e no regimento do campus não tem isso aí. Isso aí não pode. Isso aí foi uma decisão Mas não do consigo colegiado. decidir isso todo, não estou conseguindo editar. Não, sei, eu só quero saber se é para tirar. Tem que Porque eu tirar. não sei que o colegiado foi assim. E aí existe uma resolução exigida do colegiado que aprovou esse tipo de coisa. Então, nesse edital não vai ter isso. Não pode. Todos os candidatos, todos os servidores são candidatos. Todos os servidores que está lá no regimento do campus seria efetivo. Servidor efetivo do campus. Então, a gente deveria tirar um sério. Ele era separado? 6.2. Esse daqui que você falou que tem que tirar. Quando fala em comissão eleitoral, tem que ser. Porque não tem. Não faz sentido, né? Mas Mas vai se houver. Se houver. Se houver, é isso. 6.4. 2. Todas as peças publicitárias que estiverem fixadas nas dependências. No regimento do campus. Permite? Não sei. Eu acho que- Porque a extensão pode. Eu acho que o regimento do campus Não. permite. No regimento de docentes, A coordenação de cursos. para coordenação de cursos, só docentes. Não, mas não é coordenação de Então, curso, ali eu é acho que pode. pós-graduação. Então, acho que você Não, pós-graduação não é curso. É o comum. Se tiver mestrado aqui, especialização, o que for, é essa coordenação. Então, só para Não é FCC, é uma FG. Ali eu acho que pode. Vou ter que ler o regimento. A gente orienta, nesse item 6.2, a gente orienta que não se afixe nada na parede, vidro e tal. Se coloque nos murais que a gente está distribuindo pelo campus. Eu acho que também tem que colocar ali. Porque E nos tem murais. 6.2.
Porque senão a gente vai ter um monte de protocolo, vai de encontro à orientação que a gente dá, reservar ao máximo que nós temos de parede, pintura, enfim. Eleição sem instrumento de acústico. Eleição, né? Não dá para colocar a caixa de som aqui na frente? Não fica acirrada. Aí esse é um lá. Você vê o tiozinho da Brava com aquela saquinha pendurada. Não, eu acho que não teve ninguém participando da comissão, porque todos têm que ser. Eu tenho essa. Você ainda colocado, chefe, agora sejam escritas e não coladas. Papel é uma coisa. Não posso candidato. São duas coisas diferentes. Processo de escolha. Ó, aí aqui em caso, se tiver realmente, ó, se tiver mais Meu irmão, necessidade, candidato a gente vai sempre. criar uma comissão Aí conforme a negociação for, aí você indica. também Mas é uma comissão, de qualquer forma. Só que daí eu indico. Porque não é nada de porque a gente democrático. vai saber quem não foi candidato. Cabe estranho assim, Não vale a pena um centavo que Só vai ter comissão eleitoral se tiver mais de 2 candidatos. Sim. E se Aí a for gente já candidato, sabe não pode os participar da fatores comissão. excluídos que não vão fazer parte da comissão. o diretor, né? Aí todos os demais 4 são anos, sujeitos a nunca serem mais. convocados. Esse e-mail está Se fosse operacional. só você escolher, não é você trabalhar com outro, né? Aí não tem nada. Apuração, essa mesma comissão, né? Isso, é. Porque poderia ser de normal. Mas vai ser online, né? O sistema é todo. Ele faz sozinho, né? Se eu sou a favor da legalidade, Mas, é isso aí, gente. Essas são as cronograma, É bem simples fazer a eleição popular. tem que tirar Mas eu o. tenho que fazer Só convenção tem com que você colocar a lista dos candidatar, né? candidatos. Estava escrito um e-mail só para o candidato? Todo mundo fez isso. Sim, até agora. Vai rápido, sim. Sim, E foi aí a questão só- do horário. Aí ela sugeriu colocar até as 6 da tarde. Até as 6 da tarde. Eu me lembro Não ter que moderar. a pessoa mudou e teve que trocar todas as datas. Teve uma eleição que aconteceu isso, não sou Sim, foi. Me lembro que deu uma bagunça. Podemos aprovar, gente? Aprovado com essa extensão do meio. Acabou com isso. Podemos aprovar, gente? Aí do lado de lá da tela? Ah, tá, eu lembro. A outra vez. Não, Ninguém se opõe. Certo? eu ia cobrar que a gente está 10 horas. Tá. Próximo item, aprovação da matriz SWOT. Ângela, por favor. A Ângela, administradora do campus. Pode apresentar. Você já jogou esse? Provavelmente eu vi. Não mostra que tem nenhuma planilha aberta. Vai perder o foco. Sobre a matriz SWOT, a fofa, pessoal, estamos no processo de revisão do PDI conduzido pela Prodim, pela Sabrina, antes pelo professor Jesué. E parte desse processo envolve, a gente já fez isso em 2018, por aí, e agora a gente está fazendo de novo a revisão, que é a matriz SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças do campus. Então a Ângela conduziu os trabalhos aqui junto com uma comissão de campus, composta por
pessoas da gestão, estudante, terceirizado. É um membro de cada segmento, né? Área, sempre. É. Beleza. E aí a gente fez uma SWOT, né? Apresentei. Pode pôr a apresentação. Um cantinho lá. Sabe um cantinho? Vai, sobe um pouquinho, vai subir. Não, lá em cima, lá em cima. Do ladinho, desce. Então, foi elaborado, né, pela equipe numa reunião no dia 10/10, eu fiz uma reunião com a equipe pela direção da matriz, né, que é com o intuito de revisão do PDI de 2025 a 2029. Teve alguns indicadores, né, que a gente notou, e alguns indicadores, e foi encaminhado essas por e-mail para analisar e ver se estão de acordo com esses indicadores, se tem alguma alteração a ser feita, ou se exclui algum indicador, inclui outros. Não sei se vocês querem também uma passada ali em todos os indicadores, ou se só teriam algum apontamento. No e-mail que foi encaminhado, a coluna que está ali em roxo, azul, né? Violeta, Foi foi o trabalho da comissão. E na parte em cinza, uma sugestão, estava aberto para edição. Caso alguém tenha alguma alteração, ou se vai ser feita uma alteração aqui agora no momento, a gente faz essa ponderação aqui nessa coluna em cima. Tá? Então, a elaboração foi dessa forma. Não, tá. Eu pensei que era por isso um comentário. Não, é uma instituição, além de ter objetivo diferente do que eu tinha feito. Acho que vamos pegar os máximos e os mínimos de cada tabela, de cada letrinha. Então, das forças aqui, né, foi feito os indicadores aqui dos fatores de ensino público, gratuito e de qualidade, que foi indicado como, né, teria os pontos, né, de considerando excelente, pleno, insuficiente, insuficiente e inexistente, a gente considerou como excelente. Esse é o ponto mais forte. Esse é né? o ponto mais forte, que é o excelente. Não, excelente. Daí os outros fatores, né, para cada um dos fatores foi sendo indicado que se considerava como excelente, como suficiente ou insuficiente, né, e para tentar explicar um pouquinho mais, a gente colocou algumas observações, caso, né, só o indicador em si não ficasse claro do que se tratava. Tem alguns pontos que nem no caso do incentivo à participação dos alunos em projetos de ensino, pesquisa, extensão e intercâmbio internacional. A gente considera que tem um impacto alto, porém ele ainda é insuficiente devido às limitações de recursos financeiros que acabam afetando, né, o incentivo por questões de falta de bolsas aos alunos, aos próprios pesquisadores. Ainda a gente não consegue contemplar todo mundo ou todos os projetos com esse que seria um ponto forte, é um ponto forte da instituição, mas ainda assim seria insuficiente por conta disso. Outro ponto da questão das fraquezas, que é um inexistente também, que foi o desequilíbrio dos quadros de servidores, técnicos administrativos dos campos e a falta de dimensionamento de pessoal baseado em processos.
Também a gente considera que é uma fraqueza e que ele tem um impacto alto e que ele é inexistente, uma relação inexistente da instituição por conta da escassez. Ela acarreta prejuízo nas atividades, da execução, e é um fator que às vezes também é, de uma certa forma, externo à instituição, que não depende só da instituição contratar ou não, tem que ter código de vaga, depende externo à instituição em relação a essa decisão de ter ou não, às vezes, conseguir efetivamente ter mais servidores, né? Também foi considerado como ineficiente por esse ponto. Em relação à infraestrutura, né, serviços e suportes ao aluno, a gente também considerou, em relação aos espaços de convivência e cultural, também ainda considerou como insuficiente, porque falta ainda, né, um grupo de investimento aliado aos trâmites burocráticos, muitas vezes inviabiliza a adequação dos espaços e melhorias. Então, esse a gente considera também um fator que ele tem um impacto médio e é considerado como insuficiente as ações que são feitas hoje. Nesse das fraquezas, tem vários considerados como insuficientes. Né? A maioria ligadas a questões de infraestrutura, né? Também de infraestrutura física do campus, né? Para a acolhimento, a consolidação do campus, a implantação para a ampliação da oferta de cursos e vagas implantados. Também devido à restrição de recursos financeiros, que atravanca as aquisições de bens faltantes e a manutenção dos bens que se tornam obsoletos, né? Ou seja, a gente tem dificuldade de comprar e dificuldade de reparar por conta das questões financeiras, então também é uma fraqueza e a ação ainda no campo seria insuficiente para suprir todas as necessidades. E sempre associado à falta pessoal. E tudo também associado à falta pessoal, né? Em conjunto financeiro e a falta de pais, docentes, os servidores, né, em geral, né? Falta de identificação e atendimento às demandas de ensino, na pesquisa e na extensão alinhadas aos cenários futuros. Também se considerou com impacto alto e também insuficiente por conta de que as ofertas do ensino, pesquisa e extensão não são alinhadas às demandas nos cenários regionais. Isso foi algum apontamento da comissão. A visibilidade baixa do IFES, que ainda diante da comunidade, também a gente considerou como impacto alto, com ações ainda insuficientes, porque a comunidade, em sua maioria, não possui pleno conhecimento dos cursos ofertados, das formas de ingresso, mas principalmente da gratuidade do ensino, alguns apontamentos que a gente identificou. Essa palavra maioria ela foi buscada por que dados, assim? Ou foi só um senso comum, que eu acho que na maioria, sabe? O achismo, assim? Foi um senso comum da comissão. Eu acho estranho isso, né? Tipo, essa palavra, acho que é importante. Principalmente na instituição científica, né? Colocar a maioria sem nenhuma pesquisa. De que não se conhece isso? Sem ter uma pesquisa se realmente é isso. Ou se Exato, você pegar o Uber. Todo dia. Como é que é a sensação do Uber? Escola particular. Conhece isso? Ninguém conhece, a maioria, concorda que a maioria não conhece, muito mais do que a maioria não conhece. A forma de falar não fica legal. Tem dados, Né? a gente não foi feita uma pesquisa, né? Tem que deixar claro isso. O dado do senso comum se acha isso, né? Mas não tem nenhuma estatística que a gente acha, a gente tem certeza disso, mas não tem dados, né, científicos ali para comprovar. Até uns 2019 ninguém sabia quando falava Agora eles confundem com o eu já falo, as pessoas já sabem. Eu digo muito
Então, não é muito assim, é sempre assim, entendeu? Fala aí que Eu trabalho ali no instituto, lá da Câmara, eles até já localizam, assim, né? Do lado da Câmara. Você fala isso, eles achavam que era um IFES lá pela rodoviária. Sim, esse é Lá Ali é. Um dia eles não tem o Camboriú. Já teve gente fazer prova no Instituto Federal do Catarinense e levar aqui. O IFES conhece isso. Isso tem. Eu moro perto do Luiz, ninguém sabe disso. Mas fala com o vereador. Tem aluno e Isso também eu não acho que é o IFC. A gente tem alunos, como o senhor está dizendo aqui, que coloca ali que não é isso. Bota que IFC, Instituto Federal Catarinense, em documentos que não O IFC está há 70 anos aqui, a referência da Isso sabia que existia. Até os organizadores mandavam as pessoas. Então, ali no mais cidade, 70 anos a gente tem bola. Aí, como eu faço parte da Associação de Moradores, né? Sou presidente aqui no bairro, eu sempre tenho reunião lá com o pessoal de Cidade Nova, o Cordeiro. Eles não sabem o que é isso de Cidade Nova. A maioria, tipo aquele curso de planificação que não tem, né? Ofereci para eles não sabem o que é. E a maior parte dos nossos alunos são da. Mas a maior parte, não quer dizer que uma maioria, mas a Cidade Nova tem 25 mil habitantes, né? A maior parte deve ter o quê ali, aqui dentro? Tem? Mas a melhor. Talvez nem isso. Mas, cara, esses que a gente está fazendo agora, feiras, essas coisas, melhor. Rosas, Oi? Rosas, Oi? eu tô com um problema de ordem pessoal. Acabaram de ligar da secretaria do colégio da minha filha, dando conta que ela tá com dor de cabeça e dor de garganta. Vou ter que buscá-la. Vai lá. Quanto tempo a gente acha que conclui? Eu tô agora com uma situação que eu vou ter que me ausentar. Não, se dá questão de família, sabe? Vai cuidar da tudo. Prioridade mesmo. Mas teremos quórum aí? Como é que funciona? Tem fora. Tá. Peço desculpas, mas eu vou ser obrigado a ir lá buscar a pequena que ela tá com algum sintoma de alguma coisa. Vou ter que ver isso aí. Tem mais duas tabelas, né? Então, de repente, só colocar ali uma sugestão ali do lado da maioria, né? A gente está escrevendo lá. E há indicativos. Isso. Sim. Fontes indicativas. São fontes. Contundentes. Porque na estatística esse controle, né? As palavras fortes indicativo também não é bom, assim, estatisticamente. Maioria, forte estatística, tipo, uma coisa que eu sempre corrijo os alunos, assim, quando colocam, né? Eles fizeram uma pesquisa com meia dúzia, aí já a maioria, assim, gente, maioria de quem? De quem vocês entrevistaram, né? Então, tem que deixar claro. A maioria das 30 pessoas que a gente entrevistou diz isso. Daí é uma coisa, olha. A maioria, como aparece na televisão, parece que todo mundo está falando aquilo. A pesquisa foi feita com 100 pessoas para ter um indicativo que é nacional, por exemplo. Não vale nada aquela pesquisa, entende? Então, como instituição, tem que dar essas palavras aí. O próximo ali. O próximo também é ministro eficiente. Isso, muito. A mídia muito. Esse aqui não, esse da campanha também. 80% de coisas. Assim, outro fraco é os eleitorais de ingresso. A DI me reconhece. A DI sabe que tem que melhorar. Tem um GT de reformulação. Mas eu acho que o enrosco é grande. Nossa, editais de ingresso são esses. Coisa mais inovada. Deve se achar as coisas no site. Isso a gente recebe muita reclamação no pedagógico. Mas a gente sabe que é. Se a gente for tentar ajudar, a gente se perde igual. Eles não se Acham acham. diariamente. Quando é que começa a extinção? Não, eles perguntam assim, ó, como é que eu me enquadro no quê? Eu não sei, é RPA, RPV, PPA, PPV. É muita coisa de renda para Tem 25 tipos. É confuso. Existia aquele ingresso que eles botavam no Escreve nome da concorrência e faz a prova.
Vai. O laranjinho ali, que era o quê agora? Oportunidades. Tem muito espaço para melhorar a relação de parcerias. Inclusive, foi comentado no CODI ontem, o reitor já fez já deu um retorno, algumas medidas que já vão melhorar, para fazer parcerias de maneira mais rápida. É um avanço, não é o que a gente quer, mas é um avanço. E o tio da cidade, que era? Essa aqui, ó. A cidade está estourando de oportunidades e tudo mais. Está acontecendo muita coisa aqui. Para a nossa instituição, é muito favorável a isso. Hoje, se existir só no Senai, por exemplo, seria pouco. Nós do Senai é pouco ainda. Então, isso é bom. Tem muita gente qualificada no job, seu desenvolvimento de tecnologia, seu trabalho de base. De certa forma, isso é uma oportunidade para a gente. Eu, particularmente, acredito que esse campus era para ter entre 5 e 10 mil alunos. Mas a gente hoje tem 2 mil. Dificilmente vai chegar em 3 mil. Você não tem recursos, você tem que tem potencial para 10 mil. Mas eu acho que não é um problema de estrutura, é um número. Se conseguir se manter. Acho que a estrutura e o pessoal. Olha essa experimental hoje. A CP hoje se abriu mais um curso. Mas acho que a gente mais sofre aqui que o aluno não consegue acompanhar e sai. Eu trabalhei no Enem no passado no Vitor Meirelles, a diretora me falou. Vários alunos nossos queriam muito estudar com vocês, eles foram, só que eles voltaram. Eles disseram que não conseguiram acompanhar. Então, acho que não é só a infraestrutura. É uma questão que não é nem nossa, nem deles de fato, de área. De certa forma, também é nosso, porque a gente também tem o papel de fazer formação de formadores. A gente também deve ter claro isso, ajudando a cidade a melhorar as pessoas. O que a gente vê muito é isso, é que não consegue acompanhar, porque veio numa base muito fraca. Mas eu acho que tanto a gente aqui já puxa, que ajuda a puxar. Se não tiver a gente também, não tem desafio. Né? Eventualmente, o colégio de iniciativa privada consegue ficar com uma diretora, uma secretária, talvez 2 assistentes administrativos, e totalmente faltam tipo Salesiano, São José. Né? Eu vou dar um sticker na mão deles. Você vai ver que a gente vai precisar de 70 pessoas. Não tem esse sistema complicado como nós, não. Só aí. Você comprar uma borracha 16 anos, fora do período. 22, na verdade. É que a gente precisa de gesso, isso é calentando. Deserto. O que mais que era? Retrabalho, assim, né? Não, acho que eu falei de Andorra deles. Esse aí era o quê? Agora esse daqui é ameaças. A evolução orçamentária é uma ameaça. Já faz mais de 5 anos que é uma ameaça. E a gente está resistindo. Mas tem campos que já não conseguem isso. Nós temos uns 4 campos na rede que o que eles gastam para manter, não estou falando de comprar uma coisa nova, já é maior do que eles recebem. E, tipo, o índice de rede de reitoria estão sempre complementando. Então, a gente, a continuar assim, em pouco tempo a gente vira um desses campos. A gente tem que começar a cortar coisas ridículas de papel, diminuir cópia de impressão, aí entra no ridículo que era o governo Fernando Henrique, escola, aquela falta de fluxo que a gente passou um tempo atrás. Não era aluno, né? Não era professor, era aluno. Outra ameaça, crescimento da oferta EAD. Todo mundo deve ter visto que semana passada o MEC mandou uma notícia sobre isso. Estão preocupados com um crescimento expressivo da graduação de EAD sem qualidade, né?
EAD não quer dizer que é sem Mas eles qualidade. mesmo aprovam o projeto, né? Sem qualidade, então eles estão dando tiro no pé deles, né? Porque eles mesmo aprovam o projeto. E depois aprova a bolsa para trocar, ganhar dinheiro para pagar fora. Aí tem um curso de EAD que não tem um estudo de atendimento ao gente. Como é que pode isso? Aí tem um botiquinho lá da esquina, que é um polo de EAD. Eu tenho lá em Navegantes, tem um hospitalzinho assim, com 4 tipos. Então, Uma salinha. nós tivemos esses dias atrás o presidente da CRT, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais, aqui no campus. Tive a oportunidade de conversar com ele um pouco. E ele falou justamente dessa preocupação, ele como presidente do Conselho Regional, porque todos os dias chegam lá documento para ele fazer a carteira do técnico, no registro técnico. De uma outra forma que está tendo aí também, que não é nem o EAD, pior ainda, que é aquilo que ele tentou fazer o certificado de experiência e tal, que está acontecendo aí fora na indústria, nas empresas privadas, que o cara só manda um Papel dizendo que papel, uma declaração e um registro, uma carteira que ele trabalhou numa empresa metalmecânica, fui soldador, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, realizei manutenção. E aí vai com R$600 de Pix e sai certificado. Nossa. É, a mercantilização do sim. Em 30 dias ele tem diploma com esse A partir do momento que E aí, o diploma vira um depois da produto, aula, e aí, né? E daí, assim, a gente está concorrendo com esse tipo de coisa. O cara vai passar 2 anos, professor chato me incomodando, cobrando, professor Elizar cobrando, professor Roberto, profissional, com todo mundo cobrando, e eu vou lá com R$600 eu resolvo se perder. Nunca pode passar o cartão em 10 vezes. Eu entrei para ver. E eles ainda têm que pedir ajuda para como é que faz. Já aconteceu. Já aconteceu? Na biblioteca, vi uma pessoa de fora e aqui pedir ajuda como é que fazia isso. E daí eles estão apavorados, o conselho, porque eles, por lei, eles são obrigados a aceitar, porque tem um diploma, tem o número do médico lá embaixo, tudo. Só que, e qualitativamente, como é que está isso aí? Depois está lá um técnico carteiriado fazendo. Agora eles os outros de capacitação. Por que aqui não andou? Não andou, porque ele queria fazer justamente, tá alegando que tem conhecimento de manutenção, que é minha área. Ok, então vem cá, os profissionais. vem cá e vamos te avaliar. Você, o que é isso? O que é isso? Prova, né? Uma prova. Pode ser uma prova plástica, mas é uma prova. Sim. E os 3 ou 4 que teve, que a gente recebeu aqui em Itajaí, nenhum passou. Daí teria que criar uma instituição renomada que pudesse fazer essa certificação. Daí, ok, senão liberar assim. Como foi a primeira, veio do ZIF, e daí eu acho que a forma documental viu que não funcionou, porque a gente queria cobrar a qualidade também das coisas de fora, conhecimento, acabou liberando para a instituição privada. E na privada, em 30 dias o cara tira. Pagando bem, mas não tem. É uma Ó, coisa. pessoal, só vamos lá, voltando aqui, depois a gente tem mais um item ainda. Outro problema que a gente vê com ameaça hoje, o salário está baixo. Tem TAI que está recebendo muito pouco e que está começando a acontecer cada vez mais a evasão do incentivo privado. Isso é uma ameaça real hoje. Tem gente que está trocando estabilidade no público, porque a estabilidade no público não paga até hoje. Eles não vão nos nossos públicos. Depois está dando Quase ninguém zerado. mais quer fazer. Ninguém mais se importa. Antes todo mundo queria, né? Agora, Baixou demais, né? Porque a nossa carreira está muito desvalorizada, né? Precisa do público federal. Nível de ser gente, de chorar. O executivo, né? Eles vão pagar tudo federal. O executivo federal. E na educação, então, é pior. A letra executiva. Né? Na educação, é coisa assim. Então, acho que são essas. Né? O comportamento seria só naquele item lá, mas não. Isso. Podemos aprovar a matriz forte do banco?
Deixa eu ver lá, o cara que está no ponto da Thalia. Ao invés de indicativos, então, o que poderia ser? Não, ela disse que indicativo vai ser, mas pode ser assim, grande, só Do e-mail, né? claro, Igual e-mail. indicativo. Tirar uma Pessoal, vamos em votação. Está aprovada na FreeSpot, do campo sujeito que apresentou para ter oportunidade? Olha, o que você vai tirar o Não, eu falo por maioria. Nesse colocar aqui, maioria, que, não colocar assim foto. como está, existem indicativos que a comunidade não possui pleno conhecimento dos fundos ofertados, das formas de ingresso, mas Existem indicativos de senso comum, né? de senso comum. Que não é uma pesquisa, assim, né? Então, senso comum é o que a gente escuta, um fala, outro fala, né? O que a gente pode falar, né? Olha, eu colocaria evidências. Evidências. Evidências também é boa falar. Indicativa, Entendeu? eu acho que é mais comum, é muito opaco. Ele é cirúrgico. Até a Pantera apareceu na reunião. Isso, evidências. E evidências do contorno do foco lá, Mas eu falei, evidência ainda só três. Os outros dois. Nós da Marinha, a gente pensava 2 ou 3 lá, aquela que hoje. Eu estava com 5 mas estava ouvindo lá. Opa, tem quatro diferentes também. A moça da Marinha prestou o celular para nós pegar a internet, né? Ela olha que vergonha, a moça da Marinha. Roteou o celular dela. Roteou o celular dela porque Tem internet. tem internet. É contratar tudo que tu pediu, Já começou a surtir efeito a tentativa. Está aprovado então, né? Sim. Fábio? Está ali? Aí, valeu. O próximo item é revogação da resolução 44/2022. Então, é a tal essa resolução do colegiado onde a gente aprovou o uso temporário da resolução 729, essa está sendo discutida, CCD. O que a gente quer discutir? Como é que eu tiro isso? É que você vai ver. O que acontece, gente? Eu vou abrir para vocês. Pessoal, essa resolução, ela parece que ela foi feita como se fosse um PAD. Cara, é muita ida e volta. Numa escola com uma questão disciplinar com o estudante. É assim, entre você encaminhar a medida educativa ou punição e o ato, passa 3 meses. Ele perde totalmente a razão de ser o negócio. Você já vai poder educar nada porque o cara já acha que não serve para nada, que faz tudo no tempo de punição. Ou O viagem está até formado. ou corre esse risco. Ele tem que praticar o ato no início do semestre. Se for no meio para frente, já acabou. Então, assim, o Elisar, a gente estava usando a Ana Mil, né? Para alguns casos. Agora veio para o GIPS. 40 envolvidos. Cara, foi uma demanda de trabalho gigante. Teve que fazer 2 comissões. Uma comissão ficou um mês só para entender tudo que tinha acontecido. Mais uma comissão para determinar como cada um se encaixaria dentro das regras de punição. Nem chegou para mim. Né? A gente está ainda abrindo mais uma oportunidade de defesa com os maiores, os menores. Então é uma coisa que é inviável. Se alguém precisava de um teste piloto, quando a gente foi no teste, não funciona. Assim, é truncar a informação, a gente sempre fica correndo o risco de tomar a decisão e acabar por uma informação que está lá na frente, fica no fizemos uma etapa. Então a gente está, toda vez, surgiu mais uma etapa, vamos estudar de novo, o que eu tenho que fazer para ver se não está fora, tal, né? Então isso, não que a ferramenta que nós tínhamos anterior fosse a melhor, obviamente é falhas, mas É melhor que essa.
acaba sendo anterior melhor que essa questão de truncar. Talvez agora, depois de passar por essa reavaliação, tudo ela venha melhor, venha de uma forma mais aberta e menos tensa, vamos dizer, tornou tenso. Acho que precisa ter um documento igual, precisa, né? Mas esse é o momento de estar aplicado. Então, assim, tem N situações que surgiram enquanto estava nessa análise do GIPS e não se teve como abrir uma nova comissão. A comissão DEP já está envolvida, o DEP está envolvido em todas. Tinha que ter comissão da comissão da comissão. Então, assim, não dá isso, não tem como funcionar. O DEP só vai fazer a comissão. É um dos problemas. O outro problema é a coordenação só vai fazer a comissão, porque a coordenação ou os representantes tem que estar também. Então, a gente já tem mais, fora essa do GIPS, já tem mais uns 15 ou 20 situações aí que tem que. E aí nós resolvemos, né? A gente tem aluno que já é residente, então você tem que participar, tem que mandar no CIPAC, tem que voltar, tem que mandar. O CIPAC é aplicável. Eu mandei para a abertura da comissão, que é uma prestigiosa para a Patrícia, que é a assessora do DEP, ela não conseguia abrir para dar sequência. E ela era que era a recepção, que era a recepção. E depois ela mandou para mim de volta, eu não consegui abrir o que eu enviei. Agora me fala como funciona com um só diretor, um só assessor. Mas é por causa dessa burocracia. Ela só retornou para mim que eu não estava conseguindo abrir, eu não consegui abrir o que eu tinha enviado. Então, assim, ó, a gente propôs a revogação, né? A gente entende que deixar nada é um perigo, porque a gente tem que estar com o documento. Eu não posso chegar aí arbitrariamente expulso um aluno. Tem que ter algo que norteia, né? Instituição pública sempre tem algo. Aí eu estava conversando com o Elizardo, tem duas opções. Uma é a gente fazer um GT aqui e fazer uma revisão, uma versão nossa, o que eu acho que é um retrabalho, uma vez que está tendo uma comissão da reitoria que vai fazer isso. Mas até lá, o que a gente estava pensando tinha uma ODP que a gente usava antes. Vamos empoderar essa ODP aqui para a gente poder usar, porque ela dava poder para o coordenador. O coordenador tinha qualquer coisa, ele tinha o poder de chegar e já dar advertência, chamar o pai, não sei o quê, escalava o DEP, já podia suspender. Passar para mim, podia suspender. Expulsão tinha casos previstos, né, graves, mas a gente monta uma comissão, decide que é grave ou não, pronto. Pode ter. Mas tem que ter essa agilidade, porque nós estamos vendo, né? Os alunos, eles conversam, eles começam a perceber que existe unidade. O sistema dá essa sensação. Mais ou menos a gente percebe isso no Brasil, né? Tem a justiça, tem devido processo legal, mas é inferno, nunca chega em lugar nenhum. É comum ter. Então a gente traz essa proposição aqui de revogar e poder usar a parte da OEDP que fala das comissões, né? Se quiser. Isso é na ODP, não tem para. Agilizar essas coisas. Isso, não tem. É o que nós estávamos acostumados a fazer. Não, mas já é normal usar. É que uma vez que o CEP aprovou a 29, teoricamente a 29 vale mais que a ODP, porque a ODP é uma coisa particular da produção do Pedagógico. Mas a gente aqui permite, pelo menos, dar uma. Não sei o que o cara quer fazer. Cada campus optou em seguir a ODP ou a resolução CEP. Então, como houve esse entendimento, está havendo esse entendimento, então eu propus a gente retornar com a ODP até que seja bem bonita, né, vamos dizer assim, a resolução do CEP. Então, assim, lá na ODP, o que ali nessa resolução do CEP tinha como as infrações, né, aqui a gente tem aqui os deveres do ODP, né, do aluno, e daí, conforme for dentro desses deveres, a quebra dos deveres, o nível de infração, é que essa comissão, a coordenação, junto com a coordenação pedagógica, a coordenação pedagógica, verificar, não, isso aqui foi
pegou mais grave. Tá? O cara entrou com uma faca aqui dentro, entrou com bebida. Daí tu vai conseguir fazer os níveis de leve, médio e grave dentro daquilo ali e fazer a questão da advertência, o caminhamento de suspensão, ou outras que é para suspensão e sanção, vai para a direção, daí a direção faz normalmente, quando era pela ODP, o que acontecia? Chegava numa situação que fosse para cancelamento da matrícula, né? Daí formava a comissão, chamava os pais e os alunos e já resolvia a coisa. Né? Hoje, todo esse bolo, eu acredito que vai mais uns dias ainda até resolver. Né? E é muita chance de defesa, gente. Não chega em lugar nenhum. Acho que precisa ter, porque antes tinha também a defesa, chamava os pais, chamava os alunos. Uma questão que poderia ser resolvida com uma advertência, eu chamava o pai e o aluno ali e já resolvia. Daí encaminhava a advertência e o pai já vinha bem lá. Abrir o negócio no CIPAC para dar uma advertência. Hoje tem que abrir o CIPAC. Como eu falei, eu estou com 15, 20 informações lá que eu não tive coragem de abrir por causa do trabalho que dá. Né? E são coisas que é uma coisa até um pouco mais grave, não deu para abrir, senão não deu, não resolvi uma coisa. Eu vou abrir outra. Eu nem mandei para ti, mas eu chamei o aluno, eu conversei com eles, dei as broncas, xinguei, fiz eles explicar. Se eu mandar para ti, tu vai ter que abrir esse negócio. E depois de aberto no CIPAC, começa a contar os prazos. Esse de resolução tem prazos. Se a gente não segue aqueles prazos, o que acontece? Ele expira. Arquivado. Então, por isso eu não abri, porque eu não ia ter perna para fazer. Aí não deve, então, não tem perna nem nada. Isso não trabalha no setor, gente. É isso que eu estou chamando aí. Reitoria da um monte de gente que não tem noção. Não tem chão de fábrica. É isso aí. Aí Regência de campos, né? estão escrevendo um monte de besteira e aí chega aqui. É um universo paralelo, tá? Sim. A Cris voltou para lá e falou, olha, aprendi bastante, não tinha a menor ideia das coisas que acontecem. Campo de guerra, porque todo dia era um conflito. Então, assim, não é a questão da gente ser mais rígido ou menos rígido, é a questão de ter agilidade e resolução. É a funcionalidade. Porque assim, o nosso objetivo maior não é punir, é educar. Mas se você vai educar, passou 3 meses, cara, já foi o chão de educar. Não tem mais lógica. Quem faz saber isso, né? A gente chama mais de chamar de Passando a impressão de que não há nenhuma atitude em relação à atitude que ele tomou, aquilo só aumenta. Sim. E aí a gente vai ter outros que chegam no Podendo caminhar assim, a OZP tem um monte de itens que para a gente não importa agora. Nós estamos falando apenas das questões disciplinares. Certo? E é onde tem a agilidade. Questão da agilidade. Eu vou ali, atravesso o corredor, né? Converso com a CP, coordenação da CP ali, ó, aconteceu isso, né? O que está fazendo? Não, isso aí a gente já está com trabalho aqui com ele e tal, não está funcionando. Vamos chamar o pai, a advertência, ou quem sabe a solução. É muito mais direto. E não é questão de não ter registro. E não é questão de não ter registro. Acho que tem nós temos registrado. Paralelo, não pode se falar. Sim, a gente tem planilha lá, bonitinho, tudo que acontece. Então, ó, quais são os artigos que a gente está Então, é a questão dos deveres, né, do aluno, do artigo 111, também para todos os cuidados, atendem os deveres do aluno. As penalidades. É o 102, que é as penalidades. E Mas acho que aquilo já foi antes. não, tem outro. E a seção 2, né? O cancelamento de matrícula. Seção 2, isso. Ali tem aqui o cancelamento, tem referência.
transgressão. Isso aqui, né? Que é a seção 2, artigo 47, item 3. Então, são esses artigos que estão falando da ODP, que permitem o CPDE, coordenações de curso do CP, atuar direto, rapidamente, parar com esse negócio de um monte de burocracia. E, de certa forma, quem vai aplicar também fica protegido por uma resolução do colegiado, até que se termine essa maior. Que Isso é aprovado com esse adendo, né? Tipo, né? É provisória, né? Provisória da comissão. Isso. E segurança para Os defeitos aprovados, sem consultar as coordenações pedagógicas, não sei o quê. Aí, quando o pessoal viu, isso aqui chamou a atenção e voltou atrás, foi uma confusão lá com a Adriana Judas, assistente dessa outra, porque não, todo ninguém concordou. Pessoal, podemos aprovar? Sim. Ninguém é contrário, né? Fábio? Tá. Vamos também que o meu já tinha saído. Aprovado Então, hoje encerramos a pauta. Agradeço o presente de todos aí e ver se a gente consegue repor os próximos. Já começou a usar isso. Dar uma agilidade, encaminhar e falar com você. Tem mais de 50 transferências, não, Mas os advertências causadas do jeito tem que seguir ainda. Sim, esses. Obrigado. Você que passa a mais de 50 advertências diretas. Hoje eu